Olá, sou Cristina Coimbra, médica oftalmologista, e hoje estamos mais no Oftalmo Responde pela Soblac, da nossa sociedade aí de lentes de contato e refratometria, conversando com você, nosso público aí, sobre suas dúvidas, dando orientações sobre utilidades da oftalmologia, né? Não só sobre lente de contato, mas hoje, em especial, alguma utilidade totalmente pública, gente, sobre miopia infantil, né? De que maneira aí as telas podem estar influenciando na vida dos nossos filhos e que problemas ele pode estar causando aí, não só na miopia, mas em outras vertentes também na vida das nossas crianças. E eu adorei a chamada do Instagram. Ninguém melhor do que a doutora Franciele Regim para estar vindo conversar aqui com a gente hoje sobre esse tema, sobre o uso de telas, né, pelas nossas crianças. E eu amei teu Instagram, que está dizendo assim, apaixonada pelo controle da miopia infantil. Amei. Eu me apaixonei mesmo. Totalmente a ver com o nosso tema hoje. Ela que atua lá em Barbacena, né? Atua não só na área de controle de miopia infantil, mas também na área de glaucoma, não é mesmo, Franciele? Mas Sim. hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o uso de telas pelas nossas crianças, né? Algo que infelizmente está cada vez mais comum, né? Os mais diversos tipos de tela. Sim, justamente, além disso, ainda somos mães, né? Então a gente passa É, não só no consultório, mas na nossa vida real. Essa tu briga com sabe, as. exatamente. Sabe que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Na minha casa, acho que na casa Nem de me todo fala. mundo, né? É Casa de difícil. todos Eu acho que nós. proibir também não vai ter como, porque faz Não. parte da vida deles, né? Aham, A gente só tem que fazer alguns combinados para tentar dosar, né? exatamente. Então, a gente está aqui hoje para lhe auxiliar a conduzir aí seus filhos da melhor maneira possível dentro desse mundo aí que é as telas que faz parte da vida de todo mundo, né? Então, Franciele, não podíamos começar com outra pergunta, né? Então, existe uma idade mínima recomendada para o uso de telas, né? Que é a pergunta aí que todas as mães se fazem. Quando vai ter filho, já fica pensando nisso, né? Meu filho vai usar tela? Sim. Não vai? O que eu vou fazer? Quando que ele E todo mundo pode? fala que não vai deixar ver tela, mas depois acaba deixando. Sabe Mas que, a aliás, regra, o que os estudos nos norteiam, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria nos orienta, que até 2 anos, zero telas, né? uhum, E entre 2 e 5 anos, no máximo 1 hora por dia, de 6 a 10, no máximo 2 horas por dia, e sei lá na adolescência se alguém consegue controlar, mas seria no máximo umas 3 horinhas hum, por dia, né? Só essa que fase é complicada. é. E tudo que a criança puder espelhar na televisão, às vezes eu peço para o meu filho, ao invés de jogar no celular ou no computador, tenta jogar Uhum. na TV, porque aí a distância é um pouco maior também. Então, sabes que isso é uma briga minha até com a escola das crianças, né? Porque atualmente boa É, parte das escolas pedem para as crianças utilizarem tela, né? sim, os Utilizarem para trabalhos. fazer uma atividade, utilizar para fazer algum trabalho, que é legal quando a gente pensa na parte de desenvolvimento, Sim, mas pensando em visão, temos outros poréns aí. sim. E para a gente tentar auxiliar os pais aí que estão nessa missão de vida, né? Que isso é uma missão. Quais são os principais sintomas oculares que a gente tem que ficar de olho, que os pais têm que observar, caso as crianças estejam ultrapassando um pouquinho aí esse tempo que é estabelecido pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, né? E com a pediatria junto. Na verdade, as crianças têm que ser examinadas independente de ter queixa. E esse é um Uhum, problema que eu vejo aqui no consultório. Muitas vezes eu já peguei minha criança de 3 anos sem queixa nenhuma com 3 graus de miopia. Então, sim. independente da criança ter alguma queixa ou dos pais notarem qualquer coisa, deveria ser trazido para consulta de forma anual, né? Uhum, Mas, dependente disso, se não trouxe ou se começar a observar algum sinal, aí que tem que trazer mesmo. Principalmente uhum, você está chegando muito próximo do celular, ou se está tendo dor de cabeça, ou se está falando que não está enxergando, se está sim. ficando vesga, que hoje a gente tem relato até de estrabismo, né? De olho ficar torto para dentro por causa do uso excessivo de telas, né? Uhum. Essa questão da acomodação, né, pode provocar essa situação, para dar uma. Tá em desenvolvimento, né? Vamos pensar a Sim, parte ocular da criança ainda. E aí ela acaba utilizando os músculos de maneira inadequada e pode desenvolver, sim, mesmo que sim. temporário, né? Inclusive, uma das principais assim, situações que a gente observa com os oftalmos chegar bastante no consultório é aquele pisca-pisca, né? É, Que a eles gente ficam sabe. pisando demais. E isso Então. é coisa que a gente não via antes, né? Olho seco em criança. Você Uhum, nem falava sobre isso. Agora
toda hora você pega a criança com o olho seco, porque eles ficam Uhum. vidrados na tela e esquecem realmente de piscar. E aí acaba tendo sintomas de ardência ocular, o olho fica vermelho, fica irritado, a criança tem aquele embaçamento transitório, que às vezes nem é míope, Sim. porém tem Uhum. embaçamento porque a lágrima não está adequada naquele momento, né? Exatamente. Então, gente, criança pode sim ter olho seco, em especial se faz uso excessivo aí de telas, né? Justamente. E, e uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado, e muitas das vezes até a gente observa como oftalmologista no consultório, são as outras alterações que o uso excessivo de tela pode causar, né? Seja alteração no foco da criança, né? Desenvolvimento, né, dela em outros aspectos. Tu pegas bastante também no consultório isso? Como é que tu conduzes dessas situações aí que tu observas? Sabe uma coisa que eu acho engraçada, que eu notava que antes só acima dos 40 a pessoa começava a ter diferença entre o grau de perto e de longe, né? E agora Uhum. crianças, tá embaçado longe, e às vezes não é míope também, aquela história da pseudomiopia por excesso Sim. da criança ficar tão concentrada. Uhum. Então, isso é uma coisa que antes eu não via tanto, a história do olho seco, né? Dor de cabeça, claro, também vai tendo ao longo do tempo de ficar tanto tempo concentrada em tela mesmo. Uhum. E tem risco do grau aparecer ou piorar, caso essa criança esteja fazendo uso inadequado e excessivo das telas? Justamente, e essa é uma grande preocupação. Eu acho que o interesse de todo o Conselho Brasileiro de Oftalmo, né, é orientar esse aumento da incidência de miopia nas crianças. Uhum. Nunca se viu tantas crianças míopes, né? A gente sabe que em 2050 se espera que 50% da população seja míope, e o míope está associado a uma série de doenças oculares, como glaucoma, Sim. catarata, doença na retina. Então, por isso que a gente fica tão preocupado, porque tem que ter É. alguma forma de conter tanto o aparecimento do grau, que está relacionado ao número de horas, né, de tela também, Sim. e a piora da própria miopia em crianças já Sim. míopes ou com predisposição, né? E aí, gente, é que a gente está falando aqui naquela miopia boboca, não, assim, de meio grau, 1 grau, aquelas miopias assim, acima de 6, E, 10, né, 12, e assim, o risco de ter alguma alteração, né, nas outras regiões do olho aumenta muito, né? A gente sabe disso, né, Franciele? Então, paciente que é meio grauzinho de miopia, 1 grau de miopia, não tem problema. O problema é que se ele já tem 1 grau de miopia hoje, com 5 anos, 6 anos de isso. idade, a probabilidade dele ser um alto míope, né, quando ele estiver lá na fase de adolescência, da fase adulta, é absurda. Né, que é isso. E aí entra muito algo que tu até já comentaste, que eu também faço na minha casa, a história da televisão. Então, existe diferença, né? Assim, tudo bem, tem que usar tela, não tem jeito. Como É, minimizar esse dano, né? Tem uhum. diferença o tamanho da tela, se eu estou no celular, se eu estou no tablet, se eu estou na televisão, né? Como é que a gente pode orientar aí a população com relação a isso? Então, sempre que puder, como eu falei, espelhar na TV para dar essa distância maior seria melhor, porque os estudos mostram que a distância muito curta, né, com menos de 20 centímetros, aumenta a miopia. E, além disso, uma coisa também em relação à luz, né, que muitos adultos até Sim. perguntam, então a gente sabe que a leitura do livro digital é melhor do que ler no celular, né, Uhum. intensidade luminosa e tal, e outras coisinhas que pode fazer, digamos que seja obrigado a fazer um trabalho no computador, então diminuir o brilho da tela, aumentar contraste, tentar fazer iluminação adequada. Existem hoje estudos de ergo-oftalmologia, então ao invés da luz, Sim. né, se você é destro, a luz vir da esquerda. Então tudo isso para Uhum. tentar ajudar de alguma forma e fazer pausas, né? Lembrar daquela regrinha da Academia Americana de Oftalmo, 20. Sim. Então, a criança e o adulto, a cada 20 minutos de tela, 20 segundos de pausa, olhando um objeto para longe, né, para distante, Então seriam funciona para coisas as crianças também. que vale também. Ótimo. Então isso é legal. E aí, é que você falou, né? Aquela história da vovó lá que dizia, não pode ler no escuro. Ah, pois é. É As outra questão. Hoje em dia vovós é estavam absurdo. certas. Eles querem ficar no escuro na tela. Também me dá um horror, né? A gente sabe que é importante iluminar o ambiente, essa baixa Uhum. iluminação noturna associada à luz excessiva da tela também pode fazer mal para os olhos das crianças que estão em desenvolvimento ainda. Então, sim, gente, nossas avós estavam certas, não tem bom ler no escuro.
em especial crianças aí em fase de desenvolvimento. Se for adulto, a gente só vai ficar com o olho cansado, né? Só vai ficar com a fadiga ocular. Mas criança, sim, pode ter alterações aí diferentes de um adulto, né? É aquela história, criança, quanto mais tarde tiver grau, postergar a doença, melhor, né? Tanto Exatamente. você falou, se começa muito cedo, a chance dele se tornar um automíope é muito maior do que um adolescente que vive míope, né? Exatamente. E é o que a gente observa muito hoje, né? E aí não só nas crianças também, mas nos adolescentes em especial, é que eles não gostam mais de usar TV, né? Eles querem ver série, eles querem ver filme, eles querem ver tudo Tudo no no celular. celular. Que dentre as telas é a pior. É a pior, porque cola mais ainda no rosto, né? Então, por isso que eu digo, vamos tentar minimizar o efeito. Um recurso legal, não sei se você já viu, tem uns celulares mais recentes atualmente, que o do meu filho aparece, assim, você está muito próximo. A mãe tira isso do meu celular, eu falei, não tira de jeito nenhum. Que ele avisa quando está muito próximo dos olhos. Ele para. Então, Eu assim, falei, gente, isso aí foi perfeito. A Apple, pelo menos, tentou minimizar o efeito deletério dela na população. Exatamente. Então, quem puder, é um artifício interessante aí para acoplar no celular do seu filho, né? E quando a gente sabe que a gente estuda que a questão das atividades ao ar livre protegem, né? Não só atividades ao ar livre, mas também até o sol, né? Vitamina D, existem vários estudos em cima disso. De alguma maneira compensa? Tipo assim, eu fiquei, sei lá, 3 horas no celular. Se eu ficar 3 horas brincando, 1 hora brincando, 3 horas todo dia é quase impossível, né? Para quem tem a nossa realidade. Mas dá para compensar ou não? São coisas diferentes que vão atuar de maneiras diferentes. Seriam, e na verdade os estudos são um pouco ainda, eles estão estudando muito a respeito disso. O que a gente sabe é que seria ideal 2 horas por dia de exposição solar para evitar o aparecimento da miopia. Depois que ela aparece, eles ainda não sabem se essa exposição solar conseguiria estacionar a miopia. Mas é claro que é super válido, realmente, por causa dessa questão da vitamina D, talvez da dopamina, do comprimento do olho da criança, do crescimento, então, exposição solar. E outra coisa que eu li também um artigo é que mesmo que a criança esteja com filtro solar, com chapéu, com óculos de sol, ainda assim, o fato de estar fora de casa pode sim ter um efeito protetor para a miopia, né? Então, mais um motivo aí para a gente sair para passear com as crianças. Eu sempre digo assim: olha, quem mora em prédio, que não tem jardim, nem que seja para a criança ficar brincando na sacada lá, pegando um solzinho, já é válido. Já é melhor do que ficar dentro do quarto, no ar-condicionado, tudo fechado. E no celular, né? Então, assim, a gente tem que tentar os artifícios que a gente tem, né? Vamos trabalhar com o que temos. Sempre essa é a ideia. Intercalar atividades, né? Porque a gente sabe que eles vão gostar de jogar e vão ter atividades escolares no computador. Mas intercala, vai lá, joga um tênis, joga uma bola, depois volta, né? Para pelo menos não ficar tantas horas seguidas, né? Então, a gente já conversou aqui questão da miopia, que é algo extremamente importante, gente, porque é irreversível. Uma vez que o paciente se tornou míope, vai ser míope. A gente já conversou aqui a questão do olho seco, que isso assim a gente consegue tratar, fazer orientações, né? Existe alguma outra coisa que tu notas que as telas podem provocar na questão dos olhos? Tu falaste questão do estrabismo, né? Também é bem importante, que a gente já observa. Às vezes o paciente não tem grau e mesmo assim a criança tem queixa de fadiga ocular, gente. O que é aquele cansaço visual, né? E aí, como é que tu orientas esses pacientes? Tu passa uma fisioterapia ou não? Tu só orientas realmente a parar a questão do uso excessivo de telas? Como é que tu consegues conduzir isso no teu dia a dia, né, a longo prazo? Aqui no consultório eu nunca peguei nenhuma criança com estrabismo induzido pela tela, né? Mas já li na literatura que existem até casos de ser necessário correção cirúrgica, não só correção ambiental, né? Mas o que eu mais vejo realmente é em relação à miopia e ao olho seco e essa história do cansaço visual. Então, oriento pausas, exposição à luz externa, de casa, e tentar fazer combinados para as mães tentarem pisar. E, bom, uma vez instalada a miopia, e hoje eu oriento que há inúmeras formas da gente tentar o controle. Sim. E aí vamos lembrar que miopia hoje não é legal ter, mas se já desenvolveu, vamos partir para os tratamentos de controle de progressão. Quer dizer que não vai progredir? Não obrigatoriamente, mas a gente consegue diminuir esta velocidade.
Sim. E aí, como você falou, existem inúmeros tratamentos, né, que vão auxiliar você aí a conduzir seu filho durante essa transformação aí que está acontecendo ainda no olho, né, da criança, ainda está em desenvolvimento. Por isso que a gente consegue, muitas das vezes, controlar essa progressão aí acelerada, né? Sinais de alerta que tu poderia dar aí para os pais? Ó, tem que marcar para o oftalmo, não pode ser daqui a 6 meses, não pode ser durante as férias, está na hora de levar agora. Que dica que tu darias aí? Que Bom, não só orientação? em relação ao uso das telas, a gente sabe que qualquer alteração de reflexo ocular, né, que está aí a campanha do Thiago Leifert, os olhinhos, então, se vocês notarem qualquer alteração, tira uma foto, ficou com o reflexo meio esbranquiçado, ficou na dúvida, é um sinal super de alerta para levar no oftalmo, mas além disso, casos mais brandos, notou desvio ocular, independente da idade, tem que levar. Dor de cabeça frequente, se a criança reclama de visão dupla ou de embaçamento visual na escola, os professores ajudam muito também a notarem alguma coisa. Olho vermelho com frequência não é normal, ficar coçando os olhos com frequência não é normal, pode desencadear doenças também. Então, acho que seria mais esses sinais. Qual seria essa mensagem final, assim, para os pais? O que você acha com relação à questão das telas? Nossa Senhora, tá, tem dois. Difícil, é emissão. Difícil. Olha, eu acho que o principal é a gente explicar, porque as crianças estão bem espertas, então a gente pode falar para elas a verdade. Olha, se você ficar muito na tela, você vai ter que usar óculos e talvez tenha uma série de complicações ao longo da sua vida. Vamos tentar minimizar isso? Vamos fazer um combinado? Sua idade é X, você pode usar até tantas horas. Então, e vamos intercalar com uma atividade física, com uma brincadeira ao ar livre, com ver uma televisão, um filminho, né? Algo assim. Eu acho que esse é o principal. E o principal de verdade é, independente da criança ter queixa, trazer para uma consulta anual, que eu acho que aí resolve muita coisa, né? Sim, gente, isso é muito importante. Então, acho que essa é a mensagem que a gente sempre quer deixar para vocês. A necessidade de um acompanhamento oftalmológico aí de rotina para todo mundo, mas em especial nas crianças que estão com algum perfil de queixa, ou mesmo que não estejam, tem que ter pelo menos uma vez no ano aí, tá? E uma vez detectada uma alteração ocular, acompanhar mais de perto, porque aí também os pais às vezes acham que já fez o óculos, aí só daqui a um ano. Não, uma vez detectado o grau, tem que ser um acompanhamento mais próximo. Justamente porque existem condutas atualmente, né, existem tratamentos atualmente para tentar minimizar aí essa aceleração da miopia. Ó, mães, espero que vocês tenham tirado algumas das dúvidas de vocês. Enviem a live aí para todo mundo que vocês conhecem que tem miopia ou que tem filho pequeno. Não é verdade? Qualquer coisa, manda para a gente vai ter o maior prazer aí. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Soblack, vai ficar salva no meu Instagram, vai ficar salva no Instagram da doutora Franciele, tem no podcast, tem no YouTube, então aí para abranger o maior número de pessoas possíveis, né? Educação aqui é com a Soblack, tirar dúvidas, manda aqui para a Soblack também, que a gente sempre tem um prazer de conversar com vocês. Obrigada, Franciele, foi um prazer. Adorei mesmo. Conversar com você, né? A nossa live é sempre esse bate-papo aqui gostoso, né? Com o objetivo aí de estar orientando a população. E terça-feira que vem tem mais, viu? Você sempre convidada aqui para estar com a gente. Super aceito, adoro. Obrigada, tá? Obrigada. Adorei participar. Obrigada.